Vou dar prosseguimento, então, no acompanhamento que eu tenho feito dos protestos nos Estados Unidos. E a gente descobriu hoje, acho que foi hoje, a reportagem aqui está do dia 24, mas foi descoberto que Jacob Blake, que levou os tiros no domingo, ele estava numa casa quando ele não podia estar, tinha pego a chave do carro e não queria devolver. Então a dona da casa chamou a polícia, né? E tem gente que fala que nessa imagem dá pra ver uma coisa branca na boca dele, o que podia ser uma overdose, mas eu acho que não, né? Diferente do caso do George Floyd, em que o exame médico de corpo de delito disse que ele tinha doses fatais de fentanil no sistema e que ele morreu de overdose. Esse daqui, o caso do Jacob Blake, provavelmente não é isso. Mas vamos lá. Polícia de Kenosha abriu o fogo menos de 5 minutos depois de ter recebido a ligação. Tá escrito aqui, né? Esse Madison 365 é um site que ensina pessoas da periferia a escrever reportagens, a escrever matérias de jornalismo. O que é uma coisa muito legal. A gente podia, não sei se tem no Brasil, mas caso tenha, é uma coisa a ser divulgada. Aqui fala que em vídeo compartilhado largamente nas mídias sociais, Blake é visto sendo seguido por 2 policiais com armas à mão. Quando ele abre a porta do seu carro, até aí a gente não sabe, né? E se debruça para dentro. Um dos policiais segura Blake pela parte de trás da camisa e atira 7 vezes. E 7 tiros são ouvidos. Blake permanece em condições sérias no hospital em Milwaukee. Ele está paralítico da cintura para baixo, pelo que eu vi numa reportagem de ontem. Pelo que o pai dele falou numa reportagem de ontem, né? De acordo com o áudio obtido pela Madison 365, alguém ligou para a polícia e reportou que Blake estava em sua casa. Uma mulher ligou para a polícia e falou que o Blake estava na casa dela e ele não deveria estar lá. E que ele tinha as chaves do carro dela e estava se recusando a devolvê-las. A atendente mandou a mensagem para a patrulha. Eram 5h11 da tarde de domingo. Cerca de 30 segundos depois, ela informou a patrulha que um alerta tinha sido... naquele endereço para um 99 para aquela pessoa, né? Eu não sei o que é esse código 99 no código policial, então. Mas pelo que a gente viu, pelo que eu vi nas últimas reportagens, é um código de prisão, né? Ele tinha um mandato de prisão no nome dele. Aparentemente isso indicava um pedido de prisão tinha sido emitido em nome de Blake. Os registros da corte indicam que o mandato tinha sido feito por 3 acusações. 2 acusações menores e uma de classe G. Eu não sei o que é classe G, mas eu acredito que as 2 menores devem ser os casos de abuso doméstico, e a classe G é o suposto caso de estupro
que ele tinha sido acusado. Todas no dia 7 de julho. Né? Os registros da corte indicam que não havia queixas criminais anteriores no estado de Wisconsin. Mas, pelo que tudo indica, então, acho que se eles tivessem encontrado algum outro registro nacional, eles teriam colocado aqui também. Cerca de um minuto depois da ligação inicial, a atendente indicou que Blake tinha... A atendente indicou aos policiais, eu acredito, que Blake tinha deixado a casa e que a mulher que tinha ligado, que tinha feito a ligação, desligou. 5 minutos depois da ligação inicial, um policial podia ouvir... um policial reporta ouvir tiros e a atendente da ciência da reportagem, da ciência do que foi reportado, mas policiais adicionais foram despachados para a cena, com outro policial reportando que todos os policiais da cena estavam bem. Cerca de 40 minutos depois, então aqui 5 minutos depois, o policial fala que ouviu tiros, a atendente fala que está mandando mais policiais, está mandando reforços, e logo em seguida o outro policial que está na cena diz que todos os policiais da cena estão bem. Cerca de 40 minutos depois do reportado, né, cerca de 40 minutos depois que o barulho de tiros já havia sido reportado, um oficial na cena pede um resgate quanto antes melhor, né, as soon as possible, presumidamente para Blake. Cerca de 2 minutos depois dos tiros, o outro policial reporta que todos os policiais na cena estavam bem. Então eu acredito que... Quando eu tinha lido isso daqui a primeira vez, eu tinha entendido que os 2 parágrafos significavam a mesma coisa. Né? Tinha sido repetido de forma diferente, mas aí eu não sei. O Departamento de Justiça do Estado está liderando as investigações. O governador Tony Evers e o tenente Mandela Barnes, Mandela, depende, vão falar por vídeo online essa tarde. Bom, se a data estiver certa da reportagem, isso já faz 2 dias. Tá. Mas a gente vê então que não é bem do jeito que foi falado, né? Foi dito que Jacob Blake estava separando uma briga entre 2 mulheres, quando a polícia chegou, simplesmente jogando ele no chão, do outro lado do carro, né? Ele se livrou dos policiais, tentou entrar no carro para pegar o documento ou para sair dali. Os policiais seguiram ele e atiraram. Não foi assim, como a gente viu pela notícia aqui. Ele estava na casa de uma mulher, ele não devia estar lá, ele pegou as chaves dela. Podia talvez ser a casa dele? Podia, mas pelo que a mulher falou, não era. Pelo que deu a entender, pelo menos, né? Ele pegou as chaves e saiu. Ele pegou as chaves, se recusou a devolver e depois saiu. Quando a polícia chegou lá, a polícia pediu para ele se render, já sabendo que ele tinha um mandato em relação a ele, mandato é para político, um mandado para prender ele, e ele se recusou. A polícia tentou forçar ele no chão, ele conseguiu se livrar dos 2 policiais e foi em direção ao carro dele.
né? Tem pessoas que dizem que ele foi atrás de uma arma, tem pessoas que dizem que ele estava com uma faca. Eu ouvi um lugar dizendo que esse preto aqui no chão é a arma que ele estava segurando, mas até aí são só falácias, não dá para saber se é verdade. A gente não tem todos os fatos, mas a narrativa da esquerda já foi por terra, né? O motivo dos protestos já caiu, já não pode ser mais considerado. Aqui a gente tem, em relação ao George Floyd, né, arquivos da corte, exame médico de George Floyd diz que ele tinha levels fatais de fentanil no sistema. Fentanil é uma droga. Tá? Aqui, acho que foi. Tem o... Eu esqueci o nome da pessoa que faz esse tipo de... do médico que faz esse tipo de autópsia. O primeiro teste feito pelo médico da polícia falou que... Aqui... eu acho que é esse daqui. Sua morte foi causada por subdual, eu não sei traduzir isso, porque ele estava rendido pela rendição policial e pelo restraint. Tá difícil traduzir português hoje. Tô falando que a morte foi por causa do jeito que ele foi segurado pela polícia, né? E por causa de uma severa hipertensiva atherosclerotic cardiovascular disease. Doença cardiovascular aterosclerótica hipertensiva severa. Eu não sei o que isso significa. Eu sei muito pouco de doença. É uma doença provavelmente do coração, né, cardiovascular ou pulmonar. E pela metanfetamina e fentanil, e por intoxicação de metanfetamina e fentanil. Os médicos da família falaram que ele morreu por asfixia. E a gente tem aqui o terceiro médico falando com o primeiro de junho, de mais de 2 meses, quase 3 meses atrás, indicando que o nível de fentanil no sistema era bem alto e potencialmente fatal. Ele falou, Dr. Andrew Baker falou que o Sr. Floyd poderia ter sido encontrado morto em sua casa ou qualquer outro lugar e não havia outro fator contribuinte que o levasse a concluir. Another contributing factor he would conclude that it was an overdose. E não tinha outro fator que o levasse a concluir que fosse algo mais do que uma morte por overdose. Aqui tem um médico da família falando que ele morreu por causa de asfixia traumática devido à compreensão do seu pescoço e coluna durante a restrição pela polícia. Então, os vídeos foram vazados do que aconteceu. E antes da polícia colocar ele no chão, ele estava falando que estava sem ar, que não conseguia respirar, que era para a polícia colocar ele no chão, que ele não queria entrar no carro porque ele não estava conseguindo respirar, porque ele estava com asfixia.
Isso foi antes da polícia colocar ele no chão. Então, já cai por terra também o argumento de que a polícia deliberadamente quis matá-lo, que foi uma questão de racismo. Porque tudo indica que ele morreu por overdose. Até porque tem gente falando que ele estava com fentanil, ele estava com a droga na mão. Quando a polícia chegou para abordar ele, ele colocou na boca e engoliu, e por isso ele sofreu overdose. Mas as pessoas que estavam com ele no carro falaram também para os policiais que ele estava alto, como a gente diz aqui. Então, o homicídio triplamente qualificado, eu duvido que os procuradores vão querer simplesmente acabar com o caso, né? Eles vão tentar levar os policiais à condenação, mas como ele está tentando levar por homicídio triplamente qualificado, né, quando há a intenção de matar e quando o crime é planejado, então provavelmente os policiais vão ser soltos, mas os procuradores eles devem manter o caso justamente porque eles não querem que os protestos parem. Né? Eles querem continuar dando um motivo, eles querem continuar falando que o motivo é justo para continuar com isso. Para continuar com isso o quê? Ontem, 2 pessoas foram mortas nos vandalismos em Kenosha. Aqui não tem os vídeos. Eu não vou mostrar os vídeos, porque os vídeos são bem explícitos. Eu vi o vídeo. Mas aqui fala 2 mortos. No meu entender, tinha um grupo de pessoas quebrando a vitrine da loja, foi o que deu para ver no vídeo. Esse cara que estava fazendo proteção da loja estava armado, estava com um fuzil. Chega até essas pessoas, fala para eles pararem. Essas pessoas começam a vir para cima dele. Ele dá um tiro, acerta a cabeça de um dos manifestantes. Os outros manifestantes empurram ele cai no chão. Um outro manifestante vem com skate para bater nele. Ele levanta a arma e dá um tiro no peito desse segundo manifestante. E depois que ele levanta, vem um terceiro manifestante para cima dele e ele atira no bíceps desse outro cara e depois ele sai correndo. Ele não sai correndo, né? Ele sai do local. Mas a gente vê a mídia esquerda falando que os manifestantes estavam pacificamente se aglomerando e pedindo por paz, quando esse radical extrema-direita chegou e simplesmente começou a atirar eles. Não foi isso que aconteceu. O cara que levou o tiro na cabeça, tem o vídeo mostrando ele no chão, chorando, soluçando, enquanto morria. Foi uma coisa bem chocante. Se você não tem estômago, não vai atrás. Eu não vou mostrar os vídeos. Mas já são 32 mortos. 32 mortos diretamente, né? Então, a gente consegue ver justamente o que tem acontecido. Justamente tem também esse caso de manifestantes em Seattle que tentaram colocar concreto na porta de um precinto policial e tentaram tacar fogo e queimar os policiais vivos. Não é a primeira vez que isso acontece. E as pessoas aqui falando para eles chorarem mais, falando que a camisa deles ficaram marrons quando viram que não iam conseguir sair do fogo. É esse tipo de manifestação que está acontecendo. As manifestações pacíficas. Esse tipo de gente devia ser presa e não sair da prisão tão cedo. O governador de Wisconsin
recusou a ajuda federal. A cidade de Kenosha falou que precisava de 750 policiais a mais. O estado mandou 250. Foi hoje de manhã. O secretário de defesa, alguma coisa assim, ligou para o governador, falando que, oferecendo os outros 500 que a cidade queria. O governador falou que não queria, que não ia aceitar. E o governador soltou uma nota falando que eles têm que apoiar os protestos e a liberdade de expressão. Só que tentativa de assassinato não é liberdade de expressão. Enquanto é isso, se tiver qualquer novidade, eu faço outro vídeo. Mas a gente conseguiu ver que os protestos são por uma narrativa mentirosa, para dizer o mínimo. Até o próximo.